Amém? E o nosso pastor nos inclinou a falar sobre alguns temas específicos esse mês. E o tema de hoje é o leão da tribo de Judá. Rafa, prepara aí aquela música no final. E nós vamos louvar no final aqui com entendimento. Amém? Aleluia. Sabe, amado, é isso que faz a diferença. Quando a gente faz algo com entendimento. Quando a gente estuda a palavra, recebe a palavra e depois a gente pratica ela com entendimento, sabendo por que está fazendo aquilo. Cadê o Alisson, que me abandonou aqui? Volta para trás, Alisson. Ô, Glória, bebe água aí. E volta, porque o fogo vai ser grande aqui. Amém? Lá em Apocalipse 5. Vamos lá, abrir comigo. Aleluia. Nós já vimos a respeito do Cordeiro da última vez que eu preguei aqui. Quantos estavam aqui? Receberam? Receberam alguma coisa? Então diga, hoje tem mais. Aleluia. Então falei sobre o Cordeiro e hoje vamos falar sobre o leão. A gente sabe que o livro de Apocalipse é uma revelação de João a respeito do fim das coisas. E no capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão, aleluia, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Diga, ele venceu. Para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia, glória a Deus. Amado, ele é digno. Ele é digno. E aqui temos muitos elementos proféticos. Esse livro representa o plano e a vontade de Deus. E essa expressão desatar o selo, ela pode ser apresentada por eventos proféticos específicos. Quem é digno, amado, dessa plenitude, de ter executado a plenitude da vontade de Deus? Diga, Jesus. Aleluia. E esse texto, amado, ele faz referência a Gênesis 49. Gênesis 49. Aleluia, glória a Deus. Jacó estava ali, quase na beira da morte, juntou seus 12 filhos e começou a proferir coisas a respeito do fim. Ele começou a falar profeticamente. E através desses 12 filhos surgiram-se as 12 tribos. E a mais importante, amado, é a tribo de Judá, porque é da onde vem o nosso amado Jesus. Aleluia. E aqui no versículo 8 diz assim, ele vai falando para cada um dos seus filhos. E no versículo 8 diz: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, de presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Essa palavra Siló, ela é no hebraico Shiló, que significa o pacificador, ou aquele que preenche todas as coisas. Aquele que está no seu devido lugar. Amado, o Antigo Testamento todo aponta para Jesus. Toda a antiga aliança aponta para o nosso amado Jesus. Nós sabemos tudo que aconteceu, perdemos toda a autoridade, a comunhão, mas sabemos que o plano perfeito que Deus tinha para nós, amado. Conta aquela música que a gente ama, né, Emerson? Jesus, o plano perfeito. Quantos aqui conhecem essa música? Vamos cantar um pouquinho? Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele me salvou. Aleluia! Ele é o
o plano perfeito, amado. Aleluia, nele não há dolo, nele não há erro, nele não há defeito. Ah, Fabi, Jesus foi o plano B. Amado, Jesus é o plano original para as nossas vidas. Amado, com Deus não tem um jeitinho, não. Esse era o plano perfeito que Deus tinha para mim e para você. Para restaurar a nossa comunhão. Para restaurar, amado, aquele que foi perdido por causa do pecado. Ele é o leão. E o leão, por que leão, Fabi? Não podia ser o urso, não podia ser o cordeiro? Podia sim também, como a gente já estudou domingo retrasado. Se você não estava aqui, vai lá no YouTube e vai aprender alguma coisa lá. Mas o leão, para os judeus, ele era símbolo de força, coragem, nobreza e realeza. Ele é o rei, amado. Amém. Aleluia. Ele é o rei. Temos vários elementos nessa passagem que lemos aqui de Gênesis 48, mas não vamos ter tempo para estudar todas elas. Mas você vai receber alguma coisa nessa noite. No Rema nós vamos aprender muito mais. Quantos vão estudar no Rema? Aleluia, glória a Deus. E lá em Apocalipse, vamos lá. Olha só, a gente estava em Gênesis, agora a gente vai lá para o final de novo, lá onde a gente estava, em Apocalipse. Porque tudo aponta para Jesus, amém? Ele estava ali, João estava triste, choramingando, porque ninguém podia abrir aquele livro. Aquilo era uma representação, como eu falei, do plano perfeito de Deus. E ninguém era digno. Aí veio um ancião e disse, menino, não chora não, deixa eu te dizer, tem um que é digno. Aleluia, o leão da tribo de Judá. E a gente aprendeu agora quem é o leão da tribo de Judá, né? E quando ele disse que ele é digno, por que que ele era digno? Por que ele se tornou digno? Porque ele venceu a morte e o pecado. Vamos abrir comigo lá em Romanos 6. Jesus venceu a morte, amado. Aleluia. Aleluia. A morte venceste. Aleluia. Romanos 6, no versículo... Vamos ler do 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Amado, esse batismo aqui, ele fala sobre... Fabi, batismo nas águas? Porque eu ainda não me batizei. Esse batismo é o batismo no reino de Deus, digamos assim. Tem outra expressão que eu não estou lembrada agora. Mas é um batismo de nascer de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Amém? Então é um batismo espiritual. Então se você já nasceu de novo, está falando sobre esse batismo. Você morreu para o seu pecado e agora você nasceu para a vida que Deus tem para você. Amém? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para nós. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Diga, eu sou livre. Porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amado, ele venceu a morte. Sabe? Ah, Fabi, já ouviram aquela expressão? Tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Pois eu deixo te falar. Ele deu um jeito até na morte. Ou seja, amado, com Jesus a gente ganha de todo jeito. Amém? Perdeu, diabo velho. Aleluia. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Jesus, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Vivos para Deus em Jesus. Não é por sua conta própria, não é pela sua própria obra, mas pela obra que Ele fez por nós. Em Jesus, nós temos acesso a Deus, nós somos limpos do pecado, por causa de Jesus, por causa desse sacrifício. Não tem como, amada, a gente ter acesso a Deus sem Jesus. Então, se você está aqui nessa noite, ainda não fez Jesus o Senhor da sua vida, hoje é uma boa oportunidade para isso. Amém? Porque Jesus, amado, ele já conquistou esse acesso a Deus.
E por causa desse acesso, amado, nós somos mortos dos nossos delitos e pecados. Você e eu, amado, não somos mais pecadores. Nós fomos redimidos do pecado. Nós estamos limpos diante de Deus. Diga, eu sou limpo. Amém. Fabi, mas eu estou pecando. Pois trate de ajeitar a sua vida nessa noite. Pois trate de ajustar o que precisa ser ajustado, amado. Aleluia. Ajusta aí o teu coração. Às vezes já tentou sincronizar um rádio? Às vezes você vai um pouquinho mais para lá, não dá certo. Vai um pouquinho mais para cá, não dá certo. É só um ajuste, muitas vezes. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam de um pequeno ajuste, amado. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diga amém. Então ele é digno porque ele venceu a morte. Ele é o rei. Amado, se ele é o rei, tudo lhe obedece. Amém? A natureza obedece a esse rei. Aleluia. Vamos abrir comigo lá em Marcos 11, 23. O que a gente sabe que já vimos esse texto, já vimos essa passagem, já sabemos dessa história. Fabi, nem vou abrir porque eu já sei. Pois abre aí, viu? Não peque não. Aleluia. Amado, no versículo 12, a Bíblia diz que Jesus teve fome, viu uma figueira, né? E aí ele viu que não tinha figo. E Jesus disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ele amaldiçoou aquela figueira. Ele amaldiçoou aquela figueira. E o que aconteceu no versículo 23? No 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secou desde a raiz. Então Pedro, lembrando, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tem fé em Deus, que se alguém disser tal e tal. Não é assim? Se alguém disser esse monte. Mas o que eu quero focar aqui é naquilo que Jesus ordenou e aconteceu. Quantos lembram também que eles estavam ali e veio um camarada cobrar um imposto. E ele disse assim, vai ali fulaninho e pega o primeiro peixe. Quantos aqui lembram disso? Bora lá, vocês não estão lembrando não. Mateus. Aleluia. Vamos lá em Mateus 17. Ô glória. Ele é maravilhoso, amém. No 27. Tendo chegado no 24. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam imposto de 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? E respondeu Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-se-lhe a boca, achará um estate, que é as moedas lá, né? Traga-o e entregue por mim e por ti. E assim aconteceu. Outra coisa, tinha dinheiro na boca do peixe. Sim ou não? Amado, ele é o rei. Ele tem domínio sobre a natureza. Ele tem domínio sobre todas as coisas, naturais e sobrenaturais. Naturais e espirituais. Ele tem domínio, amado, sobre o que mais? As leis que regem a matéria. Vamos lá em João 2. Aleluia. João 2. Ele é o rei. João 2. No versículo 4. O que aconteceu? Acabou o vinho. E o que Jesus fez? Ficou só lá olhando aquela situação. Foi isso? Não. Aleluia. Ele disse assim. 3 dias depois, João 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele lhe disser.
Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metrestas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e encheram totalmente. E então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em... não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr o vinho primeiro bom, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amado, Jesus transformou a água em vinho. É uma coisa sobrenatural isso. É uma lei da natureza, da matéria. Quem é químico aí consegue explicar como isso pode acontecer? Porque ele tinha domínio sobre isso também. Jesus também tinha domínio sobre a matéria quando multiplicou os pães e os peixes. Chegou ali todo mundo com fome. Tinha 5.000 homens. Então, se tinha mulheres e crianças, a gente estima que tinha uns 20.000 pessoas. E aí, quando Jesus disse assim: minha gente, o povo está com fome. Alguém chegou para ele e disse que alguém estava com fome, né? E aí Jesus disse assim: então dê-lhes de comer. Amado, se eles tivessem parado para pensar no que Jesus estava falando, era impossível aquilo acontecer. Por quê? Primeiro, se eles tivessem dinheiro suficiente para alimentar 20.000 pessoas, não ia ter uma padaria naquele lugar, em tempo hábil, para fazer 20.000 pães. Até hoje, você acha que é fácil? Olha, eu quero... vamos dizer que era só 5.000, né? Porque fala de 5.000. Era só 5.000 homens. Mas você hoje, eu diria, vai ali e compra 5.000 pães. É fácil isso daí? Para você ir lá e comprar? É fácil. Quem aqui já fez pão? José. Quanto tempo leva para fazer um pão, José? 2 horas? Olha aí, ó. Para fazer um pão, 2 horas. É tão difícil fazer quanto para queimar, né? Depois. 2 horas para fazer os pães lá. Agora imagina 5.000. Ia demorar ou não? Mas, amado, aquilo que Jesus faz, quando Jesus está no negócio, o sobrenatural acontece. As leis naturais, é do tempo? Eu faço agora. É 2 horas? Eu faço já. É 5.000? Eu faço 20.000. Não tem não? Eu vou dar. Só tem água? Eu transformo em vinho. Eu vou amaldiçoar e seca. Não presta não? Vai secar. Tá enfermo? Eu vou curar. Sabe, com Jesus é tudo assim. E nós precisamos entender que Ele é esse rei. Que esse leão que tem domínio sobre todas as coisas. Sabe, amado, para a gente alcançar alguma coisa em fé, a gente só precisa de uma coisa: deixar o nosso racional de lado. Porque quando aqueles serventes chegaram com a água, que Jesus disse assim: agora vai lá e entrega para o camarada, traz a água. Os serventes podiam pensar: esse camarada está ficando doido, porque está faltando vinho e ele pede para a gente encher de água. Racional. Racional. É o povo lá com fome, o menino só tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus, a gente só tem isso. Dá para alimentar com 5 pães e 2 peixes? Dá para alimentar todo mundo? Não. Racional. Mas com Jesus, amado, a gente não trabalha com racional. A gente trabalha com fé. A gente trabalha confiando no que Ele pode fazer. A gente trabalha confiando em que aquilo que eu não posso no natural, Ele pode. Aquilo que o meu salário não paga, Ele banca. Aquilo que o médico não faz, Ele pode. Aquilo que a minha capacidade humana não faz, Ele abre a porta. Aquilo que eu não consigo comprar, Ele me dá. Porque não é no racional. Fabi, 2 mais 2, não vai sobrar nada nesse mês. Vai chegar um Pix. Vai chegar a bênção. E é assim que a gente trabalha, amada, é no sobrenatural. Então a gente precisa ter esse entendimento do
que Jesus representa para nós. Como que Jesus andava aqui na terra? Era a menina lá morta, né? E Jesus estava indo lá para orar pela menina, para ela ser curada. Aí o pessoal chega e nem adianta, ela já morreu. Aí Jesus diz o quê? Ela só está dormindo. Jesus, amado, ele enxergava as circunstâncias de uma ótica diferente. Por quê? Porque ele não andava no natural, sabe? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o pai que ele tinha. Ele sabia o que ele representava. Ele lá no barco, a tempestade, o negócio lá, e ele diz o quê? Ei, tempestade, aquieta-te. Sabe? Domínio sobre a natureza. Domínio sobre a natureza. Foi ou não foi? A tempestade lá, o barco, o negócio pegando fogo, e os discípulos, Jesus levanta, repreende a tempestade. Porque ele sabe que ele tem domínio sobre a natureza. Porque ele é o rei. Porque ele é o leão. Porque ele é o soberano. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que está no teu barco. Sabe quando você pensar numa circunstância que está acontecendo, lembra quem está no teu barco, amado. Porque às vezes parece que é você que está remando sozinho esse barco. Mas no momento que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, a gente está dando o controle da nossa vida para Ele. A gente está dando o remo do nosso barco para Ele. Então é Ele quem vai conduzir. Então eu e você, amado, não podemos ficar pensando, racionalizando, porque com Deus não é assim. A Bíblia diz que 1 bota 1000 para correr e 2 bota 10.000. Oxe, que multiplicação é essa? 1 bota 1000, aí 2 era para botar 2.000, não era não? Mas com Deus não é nada natural, é tudo extraordinário. 1 bota 1000, 2 bota 10.000. Aqui tem quantos aqui? 50? Imagine quantos a gente vai botar para correr hoje. Imagine quantos demônios a gente vai botar para correr. Sai daqui, Satanás, aqui não. Aleluia. Então as coisas, amado, o reino de Deus não é assim, não é racionalizando. E quando a gente está orando por alguma coisa, não adianta racionalizar. Não adianta. Eu estava estudando sobre isso e eu meditei em todas as vezes que eu racionalizei alguma coisa. Aleluia. Sabe o que a gente precisa fazer? Pai, eu não sei como, mas você pode fazer. Eu não sei como, mas eu confio. Eu não sei como, mas eu creio. Aleluia. Sabe, amado? E é assim que a gente precisa andar, sabendo quem Ele é. Porque se eu sei quem Ele é, eu sei como eu devo andar. E muitas vezes estamos tão longe disso. Jesus está aqui, o leão, o rei, soberano. E eu estou aqui, mas quem sou eu? Mas não sei o quê. Mas aí o diabo está colocando as coisas nas minhas costas. Aí vem uma circunstância. Aí vem uma enfermidade. Aí vem uma tristeza. Aí vem uma traição. Aí vem uma doença. Aí vem uma... Amado, você acha que a gente nunca passou por essas coisas? A gente não pode baixar nossa cabeça para Satanás, sabe? Porque ele é o rei. E eu sou filha do rei. A Bíblia diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, amado. Sabe? Nós somos filhos do rei. Nós temos tudo que o nosso paizinho nos tem para nos dar. Porque Ele conquistou para nós todas essas coisas. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Então Jesus transforma a água em vinho. Jesus multiplica os pães. Jesus cura. Quando Jesus se deparou com Lázaro mortinho da Silva, o que ele fez? O que Jesus fez? Lázaro. Oxe, Jesus falando com o morto. Jesus está ficando doido. Falando com o mortinho da Silva. Vem, Lázaro. Lázaro, vem. Sabe, tem algum Lázaro na sua vida? Você precisa falar. Porque, amado, eu quero te dar uma boa notícia. Do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo, Paracletos, igual,
outro igual. Quando Jesus foi ao assunto aos céus, ele disse assim, não se preocupe não, porque eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, que é igualzinho a mim. E sabe onde ele mora, amado, o Espírito Santo? Fabi, tem uma caixinha aqui, ele mora lá naquela caixinha, aqui atrás do palco, aqui atrás do púlpito. É lá? Não, ele mora aqui, ele está aqui, o Espírito Santo, ele está aqui. Nesse palco aqui, é aqui que ele está? Também, né, gente? Mas ele está dentro de mim. É aqui que ele está. Ele não está num lugar, ele não está lá no tabernáculo, ele está aqui, dentro de mim e de você. Então, amado, é Ele. Aonde eu vou, Ele anda. Para onde eu ando, Ele está comigo. Se eu ando para a direita, Ele vai comigo. Se eu vou para colar, Ele vai também. A nossa irmã Daiane, que enxerga pelos olhos espirituais todas as coisas. Ela disse, Fabi, eu consigo ver uma luz em vocês. Aonde vocês andam, eu vou vendo essa luz. Vocês vão carregando essa luz. O Espírito Santo. Aí o pastor disse assim, eu vou fazer um teste, Daiane. Aí o pastor se escondeu lá atrás, foi bem devagar. Onde eu estou, Daiane? Aí ela, ali. Agora o senhor foi para ali. E ela vai vendo a luz na gente. Oh, glória, essa luz é o Espírito Santo, amado. Se eu fosse você, eu ficava perto, porque essa mulher é ungida, esse casal é ungido. Aleluia. Porque veio com os olhos espirituais. Amém. Aleluia. Então é assim, amada, onde a gente vai, a gente carrega a luz de Deus. Então se Ele está comigo, se eu carrego Ele, eu também, amada, tenho tudo isso aqui. Então se eu vejo um negócio que está apodrecido, como aquela figueira, o que eu devo fazer? Me lamentar? Não, eu vou falar. Se eu estou vendo uma enfermidade, o que eu vou fazer? Eu vou declarar a palavra. Se eu estou vendo uma circunstância, se eu estou entristecido, eu vou levantar a minha voz e eu vou falar a palavra. Porque Jesus é a palavra. A Bíblia diz, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com ele. Amado, Jesus é a palavra. Então quando eu e você, mas não é pegar a Bíblia e deixar ela aberta lá no Salmo 91, lá na sua casa. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Um dia desse eu vi uma blogueira que pegou, parece que foi não sei quantas Bíblias, e enterrou no quintal da casa dela. Eu digo, tá repreendido. Que negócio estranho é esse? Homem, a Bíblia tem poder, é saindo da sua boca. É quando ela cai no meu coração e ela transforma o meu entendimento, sabe? Ela vai mexer com 3 coisas. A minha mente, o meu coração e a minha boca. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. E a Bíblia também diz que eu devo renovar a minha mente com a palavra de Deus. Então se eu preciso mudar o que eu falo, eu preciso colocar para dentro mais o quê? Palavra. É palavra. É palavra. Fabi, estou doente. O que a Bíblia diz? Fabi, estou liso. O que a Bíblia diz? Fabi, estou triste. O que a Bíblia diz? Mas eu vou mentir? Né? Às vezes a pessoa fala isso. Porque eu estou doente, não sei o que. Eu não declarei isso. Mas eu vou mentir. Amado, isso é uma verdade. A palavra é uma verdade na minha e na sua vida. Mas fulano morreu de doença. A palavra continua sendo a verdade. Às vezes o problema pode estar aqui, mas de lá para cá não tem problema nenhum, amado. A palavra continua sendo a verdade, independente do que aconteceu ou não aconteceu. Então creia na palavra, ela é a verdade sobre a sua vida. Então tem um diagnóstico, o que você vai fazer? Eu sou curado. Obrigada, Pai, porque a tua palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. E pelas suas pisaduras, eu já fui curada. Eu já fui curada. E sabe que às vezes a gente precisa se policiar bem direitinho nas nossas declarações de fé. Porque às vezes a gente recebe alguma coisa, depois a gente perde o que recebeu. Porque falamos ao contrário daquilo. Aleluia. Aleluia. Amém? Então nós precisamos, amado, nos policiar. Como está a nossa posição? Como está a nossa postura de filho? Como quem sabe o Deus a quem serve? Porque muitas vezes, amado, parece que a gente não sabe o Deus que a gente serve.
porque Ele é o nosso Pai. Um Pai bom, sabe? Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, quando ela entrou na igreja, que ela ouviu assim, Deus é o seu Pai. Ela disse, nunca mais eu volto aqui. Deus é meu Pai? Então eu não quero isso aí não pra mim. Porque o pai dela foi o cão na vida dela. E ela estava remetendo aquela paternidade natural a Deus. Mas deixa eu te falar, amado. A Bíblia diz que Ele é um Pai bom. Ele é um bom Pai. Sabe, Deus não está te colocando num estreito. Deus não está te colocando na prova. Não. Não é nada disso. Deus não tem nada a ver com a morte. Deus não tem nada a ver com a doença. Deus não precisa colocar nada ruim para te ensinar nada. Tudo que Ele precisa nos ensinar já está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. A Bíblia também diz que Ele é um bom pastor e dá vida pelas ovelhas. Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Ele... em abundância. Diga, eu tenho vida em abundância. Amém. É esse Deus que a gente serve, amado. É esse Deus. Agora, falando de visões abertas, a gente tem outro amigo que também tem visões. Eu amo os profetas, viu? Será que sou profeta? Não sei. Aí ele tem visões abertas assim o tempo inteiro. E eu faço várias perguntas, assim, uma dica. Tá? Quando você estiver perto de um homem de Deus, faça perguntas. Fica caladinho, só ouvindo. Dica, fecha parênteses. Aí eu falei, como é essas visões? Me conta uma visão mais má. A última visão que você teve. Conhece ele lá de Maceió, Joeliton. Conhece? Não é assim? Ele é profetão. Aí ele andando, ele disse, não, Fabi, eu estava andando no meio da rua e eu vi assim, em cima dos postes, vários demônios querendo me pegar, assim, um monte de monstro. Aí ele definiu lá como que eram esses monstros, que ficava tentando pegar ele, mas ele disse assim, nenhum conseguia me pegar. Aí ele disse, mas por que eles não conseguem me pegar? Aí ele disse, Deus falou, olha para trás. Aí quando ele olhou para trás, tinha 2 anjão assim, bem grandão, só 2, que era suficiente para que aqueles demônios não pegassem ele. Aí ele disse que depois dessa visão, ele anda assim, com peito de pombo, né? Não tem demônio que me pegue. Não tem demônio que me pegue. Sabe, amado, aí você não precisa ter uma visão aberta para a gente entender que nós somos filhos, que nós somos guardados, que existem anjos, a Bíblia diz, acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Aleluia. É assim, amado. Porque Ananindeu é perigoso. Para mim não é. É muito seguro. Quando alguém me pergunta, Fabi, como é Ananindeu? Menina, é seguro demais. É maravilhoso. Eu amo morar lá. E como é desenvolvido? Super. E como é seguro? Demais. Sabe por quê, amado? Porque eu sou luz. E onde eu estou, as trevas se dissipam. Por causa de mim? Não. Por causa de quem eu carrego. Por causa desse rei. Porque eu sou filhinha de papai. Eu e você, diga, eu sou filhinho de papai. Já viu fulano quando... Ixi, fulano é patricinha, é mauricinha, é filhinho de papai, né? Só quer ser. Pois é assim que o diabo vai olhar pra gente. Ixi, não mete com aquele pessoal ali não, porque eles são filhinho de papai. Ixi, com aquele ali nem adianta, porque eu já sei que nada vai abalar. Nada abala um filho de Deus, que sabe o Deus que serve, que sabe que Ele é o rei, que Ele tem domínio sobre tudo. Aleluia. Domínio, poder e autoridade. Isso nos dá, amado, identidade. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu sou Isabel, eu sou o Igor, eu sou a Lídia. Não, esse é o seu nome. Mas quem é você? Filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Filho que sabe o pai que serve. Sabe, amado, eu não vou admitir nenhum de vocês mais falar negativo. Nós estamos andando no raso. E não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos elevar o nosso nível. E como que a gente eleva o nosso nível, Fabi? Com aquilo que sai da nossa boca.
É certo, amado, que vai ter dias difíceis. E está tudo bem. Mas o que você faz nos dias difíceis? Pode ligar para o pastor. Está tudo bem. Você pode ligar, pedir um help. Pedir uma ajuda. Estamos aqui para isso. Mas eu quero que você saiba, amado, que se o pastor não te atender, tem um que nunca está off. Aleluia. E ele tem todas as soluções para a gente. Sabe que às vezes eu pego o celular do pastor, eu boto lá no off para ele concentrar em alguma coisa, para ninguém aperrear. Mas mesmo que o nosso pastor não nos atenda, amado, como já aconteceu com a gente. Está passando por uma pressão, precisa ligar para alguém do ministério e ninguém está disponível, porque está numa reunião, porque está não sei o quê. Ei, peraí. Vamos orar. Vamos falar com o nosso papai. Essa é a nossa posição. Deus meu, meu refúgio, meu baluarte, meu lugar seguro. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Está ansioso? Está aperreado com o quê? Ele pode fazer. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E a Bíblia estava falando sobre comida, roupa, sobre o que vamos comer, o que vamos beber, não é assim? Aí a Bíblia diz: não andeis ansiosos com essas coisas, não, porque elas vão chegar. Mas você precisa buscar em primeiro lugar o que verdadeiramente importa. Ah, Fabi, eu não vou para o culto hoje porque eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Pois se depender de mim, vai cair as roupas tudo no chão. Mas eu não vou faltar ao culto. Amém? Ah, porque chegou uma visita. Eu não fui para o culto. Pois a visita que chega lá em casa dia de domingo já vá com a roupa, porque ela vai vir para a igreja comigo. Ah, não tenho roupa não, eu arranjo. Ah, não tenho perfume não, eu empresto. Ah, não tem... vai banhar aqui, eu vou... vai para a igreja comigo. Não tem nada mais importante, amado, para mim. É um compromisso que eu tenho. Mas vir para a igreja não salva ninguém, é verdade. Mas eu preciso renovar a minha mente. Eu passo a semana todinha longe daqui, amado, eu preciso me abastecer. Eu preciso desse ambiente. Amém. O Ravi todo dia: mãe, hoje tem culto? Mãe, hoje tem culto? Aí quando ele entrou no carro: mãe, esqueci meu dinheiro, que eu tinha dado para ele dar oferta, viu? Lá em cima, tá dando oferta, seu filho tá tendo um momento lá. Então se ele não tá trazendo a moedinha ou o dinheiro, você tem que dar o dinheiro pro seu filho ofertar lá na salinha, lá em cima, viu? Lembre disso. Ó, o Ravi: eita, mãe, o dinheiro. Gente, só tem 3 anos. E o menino já está com essa consciência de quê? De tanto eu falar, de tanto eu falar, de tanto eu falar. Eu tenho um negócio lá que eu vou botando lá umas moedas, R$2. Eu: filho, isso daqui é para você levar para a igreja. Aí ele: mãe, posso comprar um pirulito? Aí eu: se você levar para a igreja, você também vai poder comprar um pirulito. Mas esse aqui é para você levar para a igreja. Ele já está com essa consciência. Entrou no carro e falou: oh, mãe, meu dinheiro. Aí tinha lá um dinheiro do pai dele no carro. Disse: pega esse aí e leva a bênção do teu pai. Porque é consciência, rapaz. O menino já sabe: eu vou, mas eu quero dar também. Todo dia: mãe, hoje tem culto? Não, filha, é só quinta-feira. Só quinta-feira. Ah, tá bom. Aí todo dia: mãe, hoje tem? Mãe, a gente vai na igreja? Por quê? Porque a vida dele é isso aqui. Sabe? Essa é a nossa vida. E essa precisa ser a minha e a sua vida. É um hábito. Amém? Aleluia. E se por alguma razão, amado, você não vier na segunda, bota no canal para você receber a palavra daquilo que você perdeu. Amém? Porque é muito importante. Sabe uma série que se você pular um episódio, você não entende nada? Pronto. Você precisa receber tudo. Tudo que Deus tem para você. Amém? Aleluia. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Ele tem domínio, amado. Mateus 14. Vamos lá, Mateus 14. Versículo 25.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Fazendo o quê? De jet ski. Foi? Andando sobre as águas. É melhor que jet ski. Olha como esse Deus é poderoso, amado. Outra lei da gravidade. Domínio sobre a lei da gravidade. Ah, Fabi, porque é normal, com a idade. Vem essas coisas, vem essas doenças. Não. A lei da gravidade, Fabi, tudo vai despencando. Mas você que é filho de Deus, a Bíblia diz que a luz do justo vai brilhando mais e mais. Vai ficar melhor. Sabe, amada, e você não precisa morrer de doença, não. Amém? Nós vamos morrer quando estiver bem velhinho. Ah, eu cansei, eu quero ir para o céu. Pronto. Chegou minha hora, cansei daqui, eu quero ir para onde está meu papai. Já vivi meu chamado, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou. Porque as leis naturais, elas não podem determinar, amada, a nossa vida. Amém? Então Jesus estava ali infringindo outra lei, a lei da gravidade, andando sobre as águas. Eita, eu preciso chegar bem rapidão lá onde os meninos estão, porque tem um propósito. Eu chegar até lá. Havia um propósito que Jesus precisava estar naquele barco. Então ele não ia dar tempo para ele chegar. Havia um propósito. Então houve um sobrenatural que conduziu ele até para que ele cumprisse esse propósito. Ah, mas Jesus é Jesus, né, Fabi? Quem sou eu na fila do pão? Quem é você? E olha o que foi que o Pedro fez. Achava que era um fantasma. É quando Jesus disse assim: não sou fantasma não. Tu quer ver? Vem, anda tu também. Ah, o bichão, puf, andou sobre as águas. Ô, glória. E aí, amado, quando Jesus disse vem, ele andou. Foi tão rápido que ele não racionalizou. Não foi assim? Ele já foi logo andando. Aí veio um vento, um negócio, aí ele, puf. Eita, oxi. Entrou na razão. Oxi, eu não sou peixe, eu sou humano. Eu não posso estar fazendo isso. Aí foi afundando. Eita, Jesus me ajuda. Por quê? Começou a racionalizar. Vocês estão rindo de mim, né? Do meu sotaque, né? É xenofobia, viu? Aí ele começou a afundar. E Jesus, moço, anda, não olha a circunstância não, vem. E aí a gente fica rindo de Pedro, que Pedro afundou, mas ninguém nunca deu um passinho nas águas como Pedro, né? Então ele ele agiu no sobrenatural sim. E tem mais. Depois que ele afundou, ele olhou depois de novo para Jesus, ele voltou para o barco andando nas águas. Ele olhou, ele racionalizou, ele disse, eita, não, peraí. Aí ele olhou de novo para Jesus. Porque, amado, quando o rei nos guia, quando o rei nos dá um comando, é dizer assim para aqueles homens lá que estavam pescando, não pescaram nada. Aí Jesus disse assim, lança as redes daquele lado ali. Amado, Jesus era marceneiro, não era pescador não. Você trabalha com o quê? Qual é o teu trabalho? Você trabalha com o quê? Ah, porque Jesus era marceneiro, ele não vai entender do meu negócio. Deixa eu te falar, ele entende de tudo. Porque ele não tinha nada a ver marcenaria com peixe. Ele pegou e disse, lança as redes ali, que é lá que vai ter. E era tanto peixe, que a Bíblia diz que teve que chamar outros barcos, e os meninos quase afundam de tanto peixe que tinha. Agora, se ele ainda pensar em racionalizar, oxe, mas a gente já pescou a noite inteira, a gente não pegou nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. O que ele estava falando? Vocês conhecem essa passagem, sim? Jesus, eu já fiz do meu jeito, na força do meu braço, com a minha razão, mas eu vou pegar a minha razão e vou andar em fé. E vou fazer com que a tua palavra está falando para me fazer. E eles pegaram tanto peixe. Sabe, amado, no meu e no seu trabalho, é assim que a gente precisa fazer. Amém. Quando eu fui começar a trabalhar com marketing, Deus me deu um comando. Faça de graça para fulano, fulano e fulano.
Eu disse, meu Deus do céu, vou fazer de graça para fulano. Tá bom, vamos ver quem vai aceitar. Aí, determinada pessoa aceitou, comecei a fazer. E começou a vir, amados, clientes através de um simples comando da parte de Deus. Chegou de um ponto que eu não dei um pause. Eu falei, agora eu não posso mais atender clientes. Eu quero te dizer, Deus entende do seu negócio. Ele tem domínio sobre tudo. Ah, Fabi, mas é porque, né? É a época que tá ruim para todo mundo, mas para você não. Ah, Fabi, porque a crise. Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Não tem tempo ruim para filho de Deus. Eu e você só precisamos dar um passo. Eu e você só precisamos ser obedientes aos comandos de Deus. Você vai escolher. Você vai escolher a oportunidade que você quer agarrar. Você crê nisso? Amém. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Amado, meu tempo está quase acabando. Mas eu queria abrir com você lá em Colossenses 1. Aleluia. Lá no versículo 13. Jesus também tem autoridade sobre os demônios. A gente vê durante toda a Bíblia ele orando por pessoas endemoniadas e elas sendo curadas, livres, libertas. Amém? Lá em Colossenses 1, no versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O rei, o leão que é o rei. É a esse reino que nós pertencemos. E a Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas. Império é diferente de reino. No império é um governador que rege e esse domínio foi tomado por força, através de domínio militar, vamos dizer assim. Mas no reino não. No reino é diferente. É de pai para filho. Temos um pai, um filho, o Espírito Santo. Fazemos parte desse reino. E nós estamos inseridos nesse reino. É a Ele que fazemos parte. Amém. Diga, eu faço parte de um reino, de um rei, de amor. Aleluia. Aleluia. Amado, um reino é governado por um só rei. E o povo é da mesma cultura. Sabe, amada, a nossa cultura é a cultura do céu. É um modo com que a gente deve andar. Conforme os rudimentos do reino. Conforme Ele quer. Não é avacalhado não, amado. Amém? Avacalhado é o quê? Bagunçado. Não é amundiçado não, como diz na Paraíba. O negócio tem regra, o negócio tem jeito, entendeu? Mas funciona. Mas funciona, amado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Vamos aqui louvor. Queria chamar a Rafa para cantar uma música que a gente combinou. Lá em Mateus 28. Lá em Mateus 28, diz assim. 18. Diz assim. Jesus, aproximando-se, lhes falou dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Olha só. Ele reconhecendo quem ele era aqui. Gente, toda. Diga toda. Mas toda é toda. Não é todes, não. É toda. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Amém. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus foi criar todas as coisas, que Ele disse Deus, haja luz, tal e tal. E aí quando Ele criou o homem, Ele disse assim, tenha Ele domínio
Quantos aqui foram criados por Deus? E a Bíblia diz que Deus, amado, nos criou para ter domínio sobre os peixes do céu, sobre os peixes do mar, as aves dos céus. Aleluia! Sobre todas as coisas. Ele nos deu domínio. Aleluia! Ah, mas o diabo roubou. Mas o leão, aleluia, ele recuperou tudo de volta, amados. Aleluia. E ele está sentado, amados, num lugar. E ele nos colocou assentado ao lado dele, em um lugar celestial. Ah, mas quem sou eu aqui nessa terra? Aqui nessa terra eu não sei, mas nas regiões celestiais. Ah, porque você não sabe de quem eu sou filho. E nem quero saber. Porque o nosso Pai. Ah, porque você não sabe de onde eu vim. Mas eu sei para onde você vai. Ah, Fabi, mas você não conhece a minha família. Mas eu conheço o reino que você faz parte. Aleluia. E existe, amado, uma consciência que precisa vir, sabe? Uma posição na nossa mente, no nosso coração, que vai mudar a nossa postura, a nossa forma de falar, a nossa forma de nos comportar, a nossa forma de vestir. Tudo muda quando eu sei o reino em que eu pertenço. Amado, ele é um rei majestoso. E a Bíblia diz que todo joelho se dobra. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E tudo deve se dobrar. Tudo deve se dobrar. Feche seus olhos. Sabe? Doença vai se dobrar. A enfermidade deve se dobrar. A miséria deve se dobrar. Porque você é filho de Deus. Porque você serve a esse rei, a esse leão. E não tem doença, não tem miséria, não tem depressão. Sabe, eu estava lembrando do vídeo que os meninos fizeram para mim aqui no meu aniversário. Falando de alegria, alegria, alegria. E vocês sabiam que eu já tive depressão? Olha como o diabo é sujo. Ele queria roubar a minha essência. Mas ele se lascou comigo. Ele se lascou. Sabe por quê? Porque depois disso, amado, muitas mulheres eu tenho ajudado por causa dessa palavra, por causa da unção, por causa da cura. Então não tem depressão, não tem ansiedade que vai me parar. Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Se tem alguém aqui nessa noite com sintomas de ansiedade e depressão, insônia, palpitação, você não sabe o que é ansiedade? Vou te falar. O coração palpita, a mão fica suada, dá um nó, um bolo na garganta. Ou síndrome do pânico, parece que você vai ter um ataque cardíaco, vai morrer duro caído no chão. Ou é uma tristeza que do nada você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de conversar com ninguém. Um dia você tá bom, outro dia você não tá. Você quer se isolar do mundo. Qualquer uma dessas coisas que eu falei, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Ah, Fabi, mas o que vão pensar de mim? Que você é filho, livre e curado. É isso que vão pensar de você.
Não tenha vergonha, venha. Pode apagar a luz para o pessoal não ficar com vergonha. Não, nada vai impedir você de receber a sua bênção, amado. Obrigado, Senhor.